Pessoal, é surreal o que está acontecendo, né? O ministro Alexandre de Moraes chegou num nível de censura e num nível ditatorial, né, de comportamento que os próprios comentaristas aí da Globo News, que antes tanto defendiam o ministro, agora estão apavorados aí com as ações que o ministro vem cometendo aí nesses últimos dias, né? O Demétrio Bonholi, que você está vendo ali no cantinho ali da tela, ele se declarou ali com medo de fazer comentários, tecer comentários ali na Globo News, criticando o STF e terminar sendo preso pelo Alexandre de Moraes. Olha onde chegou a situação, né? Eles que tanto defenderam o Xandão, agora estão morrendo de medo. Como as coisas mudam, né? Nada como um dia após o outro, como uma noite no meio. E a Ana Flor, que também é comentarista aí da Globo News, ela disse que as ações aí do Alexandre de Moraes são assustadoras, principalmente essa questão aí do presidente da Unafesco, né, que foi que o Xandão mandou ele fazer um depoimento lá e já sendo considerado investigado, né? Ele é investigado. O que que ele fez? Ninguém sabe. Ele criticou o STF. O que ele fez foi simplesmente criticar o STF, né? Bom, o que está acontecendo é que agora eles estão percebendo, né, que o Alexandre de Moraes está fazendo com pessoas que não são somente de direita aquilo que antes ele fazia com pessoas de direita. Só que antes eles apoiavam porque eram pessoas de direita, né, defensores do Bolsonaro. Então, enquanto eles estavam perseguindo os defensores do Bolsonaro e o Bolsonaro, estava tudo bem. Agora que eles começaram a perseguir outras pessoas e os próprios comentaristas da Globo News, né, que segundo aí notícias, o Alexandre de Moraes pensou até em mandar prender a Malu Gaspar, aí, que é uma jornalista que vem se destacando justamente por tecer sérias críticas ao Alexandre de Moraes. Vamos assistir aqui, pessoal, porque o conteúdo tá sensacional e vocês vão gostar. Vamos assistir. Esse depoimento pode ser visto também de uma outra forma, como uma intimidação? O que te parece? Bom, Leilani, veja, em primeiro lugar eu queria que você me dissesse, eu vou comentar atos do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Eu sou um idoso, será que eu vou ser intimado a prestar depoimento na Polícia Federal? Será que pena de morte? Eu não sei se eu posso comentar, mas eu vou comentar, apesar do meu temor do ministro Alexandre de Moraes. É intimidação pura, é arbítrio. Intimidação aberta. E não é intimidação do presidente da Unafisco. Porque como presidente da Unafisco, ele não vai se deixar intimidar por esse ato arbitrário. É intimidação contra os auditores fiscais. A ideia é passar a mensagem de nem pensem em se interessar por movimentações financeiras incomuns de altas autoridades, principalmente se forem ministros do Supremo. Eles são intocáveis. Isso vai dar um problemão para você, se você quiser entender movimentações incomuns dos ministros do Supremo. Esse ato de arbítrio, veja, não é o primeiro ato de arbítrio no quadro do inquérito das fake news, o inquérito infinito, que já virou uma instituição no Brasil. O Brasil já tem 4 poderes, né? O legislativo, o executivo, o judiciário e o inquérito das fake news. É o 4º poder que se coloca acima dos outros. Então, esse inquérito está eivado de arbítrios, lá desde o início. Ele começou com uma censura de uma revista, né? Mas no quadro desses arbítrios, esse ato, que é tornar investigado uma pessoa, um dirigente sindical, por avaliações, análises e opiniões, é simplesmente isso. Ele é culpado por ter opiniões críticas em relação à operação que Alexandre de Moraes adotou, que pode ser muito criticada. Aliás, as críticas dele são bem razoáveis. É só por isso que ele se tornou investigado. Isso é coisa de ditadura. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Ele tem uma alma autoritária, ele não gosta que tenham opiniões diferentes das dele. Várias vezes ele flertou com a censura, mas esse é um passo novo, um passo a mais. Por que esse passo a mais? Porque se trata de preservar um segredo no qual o Supremo está todo engajado na preservação, que é o segredo das relações entre 2 ministros, Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, familiares dos ministros e os próprios ministros, das relações, da natureza exata das relações desses ministros com o Banco Master. Então, esse segredo cria esse ato, que já é um ato de desespero. Natuza, é assustador o que aconteceu, viu? Ontem à noite no Em Pauta, eu ainda contei que logo que saiu
a notícia de que o Kleber Cabral tinha sido intimado, eu procurei o Supremo Tribunal Federal exatamente para perguntar em que condições ele seria intimado. Ele era investigado, ele era testemunha. E agora a gente tem a informação de que ele passa a ser investigado. Quer dizer, nada mais é do que calar a boca de um representante sindical que faz críticas que são pertinentes. Ele trouxe críticas, ele falou de como internamente esse procedimento todo está sendo visto, chegou a defender como é seu papel de representante sindical, defendeu colegas de profissão, fez questionamentos relevantes de por que medidas tão gravosas como tornozeleira eletrônica, retirar passaporte, enfim, toda essa questão, os celulares apreendidos. Agora, ele, por conta dessas declarações, ele deu diversas entrevistas, a Unafisco divulgou nota, por conta dessas declarações, ele ser agora considerado investigado, é simplesmente a confirmação de que as pessoas não podem falar, não podem dar a sua opinião. E isso é muito grave dentro de um processo que se dá tudo bem, em sigilo, mas em que o sigilo não ajuda a dar transparência necessária para a população brasileira entender o que se investiga aqui e o que se encontrou até o momento. É bastante sério porque ele simplesmente não vai poder fazer o seu dever básico como representante de uma categoria que é defender, esclarecer os pontos importantes aqui. Então, é bastante assustadora essa decisão, a forma como ele, de um dia para o outro, foi chamado e agora como investigado no caso. Mal tomou um fôlego com o afastamento de Dias Toffoli da relatoria do caso Master, o Supremo contratou um novo desgaste com a iniciativa de Alexandre de Moraes de investigar se vazaram da Receita dados dos ministros e de uma longa lista de familiares deles. Ninguém discute que, se isso aconteceu, os envolvidos devem ser punidos nos termos da lei. O que se discute é, primeiro, a forma que essa investigação tomou, conduzida pelo próprio Moraes, dentro de um inquérito que, no entender de muita gente, já cumpriu sua missão e precisaria acabar. O das fake news, aberto há 7 anos, e que de novo coloca o ministro na dupla condição de condutor do caso e parte interessada. Segundo, a amplitude. O motor dessa investigação é o contrato que o dono do Banco Master firmou com o escritório de advocacia da mulher de Moraes. E, no entanto, isso virou algo sobre o tribunal como um todo. Tem ainda a velocidade das providências. Ainda não foi explicado por que auditores suspeitos até aqui de acessar dados já estão de tornozeleira eletrônica. Ou porque o ministro chamou para depor, sob sigilo, um representante dos auditores que, até onde se sabe, apenas criticou o trabalho dele. Perguntas como essas não são novidade, e muitas vezes elas ficaram sem resposta. Diferente agora é a conjuntura, o ambiente, muito mais desafiador para o Supremo do que na fase áurea do inquérito das fake news, quando quase tudo passava batido. Investigadores envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal tenha praticado o crime de corrupção passiva. Ao menos por enquanto, o magistrado não é alvo de investigação. Agentes da Polícia Federal devem pedir ao STF a quebra de sigilo do fundo Maridit, ligado a familiares de Toffoli. Também serão solicitadas outras diligências para tentar percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e averiguar supostos pagamentos ao juiz da Suprema Corte, Dias Toffoli, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares de Vorcaro e também presente no relatório de cerca de 200 páginas entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. De acordo com fontes ouvidas pela CNN, por mim, a expectativa de agentes da PF é que o novo relator do caso, ministro André Mendonça, possa agora destravar as investigações. A experiência com Mendonça na relatoria do caso das fraudes do INSS é considerada positiva e esses investigadores classificam o magistrado como correto. Conforme antecipado pela revista Piauí e confirmado pela CNN, a PF enviou os autos do inquérito ao STF quando se deparou com indícios de prática de crime por parte do magistrado, supostamente, no curso do processo que era relatado por ele. E aí, o magistrado tem negado de maneira reiterada ter cometido qualquer ilegalidade. Após o relatório da PF, porém, ele admitiu pela primeira vez, Dias Toffoli, que era sócio desse grupo Maridit. Então, informação importante, já está chegando essa informação também no site da CNN Brasil, está subindo no site daqui a pouquinho, você vai ver essas informações também. Aí, né, Toffoli confessando que era sócio ali do grupo, né, que era dono do resort. Então é isso aí, pessoal. Como dizia um amigo meu, né, para bom entendedor, um pingo é letra. Para qualquer pessoa que tem um pouco de perspicácia, tá óbvio, tá escrachado que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli estão
extremamente envolvidos nesse escândalo do Banco Master, né? O Toffoli, por conta desse resort, né, e por ter feito viagens aí paga por advogados do Banco Master e outras coisas que a gente não sabe que vão vir à tona ainda, e o ministro Alexandre de Moraes, principalmente por sua mulher, ter um contrato milionário, né? Um contrato que chegaria a 150 milhões de reais, né? Para prestar serviço para o Banco Master, né? Ela recebia uma mesada de 3 milhões e 600 mil reais por mês para prestar serviço para o Banco Master. E segundo os próprios jornalistas da Globo News, não havia praticamente nenhuma ação, né, da esposa do ministro Alexandre de Moraes para defender o Banco Master. O que havia era muito pouca coisa para justificar uma mesada gigantesca como essa. Então, é isso que está apavorando esses ministros e fazendo com que o Alexandre de Moraes comece a aumentar, né, o nível da censura e da perseguição a todos aqueles que ousarem, né, ousarem criticar ele e o Dias Toffoli. É isso que está acontecendo, pessoal. É muito óbvio e muito claro, basta querer ver, né? Só um esquerdista fanático é que não vai aceitar essa realidade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe também o seu comentário. Eu só espero não ser preso por conta desse vídeo. Se eu tô que nem o Demétrio Magnoli, eu tô com medo, viu? Vou te falar, vou confessar que dá um certo medo, sim. Boa noite e até mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.